Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canada. A todas um obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese Açoriana. A Associação Gaudium Vitae em Lisboa está a promover uma novena pela vida que começa a 11 de fevereiro e termina a 19 com uma vigília de oração. O objetivo é sensibilizar para o fim do aborto em Portugal 12 anos depois da sua legalização. Avança Marta Cardoso, da Associação Gaudium Vitae. Durante 9 dias, por esta intenção, que é o fim do aborto em Portugal e no mundo inteiro, mas estamos mais focados agora para Portugal, porque fazem no dia 11 de fevereiro, vão fazer 12 anos que esta lei foi aprovada em Portugal, e pronto, então surgiu esta ideia de, durante 9 dias, pronto, é uma prática da Igreja, fazer novenas e invocar santos e durante 9 dias rezar por uma intenção específica, pedindo a Nosso Senhor que nos atenda às nossas súplicas, pronto. E quantos mais melhor. Portanto, esta nossa ideia também partiu deste grupo. Nós somos um grupo de jovens que tentamos, pronto, motivar jovens, portanto o nosso grupo é de jovens para jovens, mas claro que tentamos chegar a toda a gente para motivar e incentivar a oração pela vida. A jovem diz que em Portugal são feitos a cada ano 15 mil abortos e que a redução dos números nos últimos anos é diretamente proporcional à diminuição de nados vivos. Também o Seminário Episcopal de Angra vai associar-se à novena, adianta o seminarista Jorge Sousa. Então eu sugeri ao diretor espiritual de cada casa, do seminário, e nós vamos marcar esta novena nas intenções das missas, nas preces e nos vários momentos da liturgia das horas, quer nas laudes, quer nas vésperas, como também na oração do pobre dos pobres, nas completas. Também vamos ter um momento especial na próxima semana, que será uma espécie de vigília, que vai ser na quinta-feira, dia 14, das 18 às 19 horas, onde para essa hora de oração comunitária preparamos um esquema próprio de oração pela vida. Não é de modo algum um momento de condenação de quem opta livremente de romper a gravidez, mas sim é um momento de oração para estas pessoas, para estas mulheres e seus familiares, para que se encontrem alternativas ao aborto e haja maior apoio à vida humana. A oração de muitos pode mudar a história e, efetivamente, todo o aborto é clandestino aos olhos do amor. E esta iniciativa é, sem dúvida, uma manifestação de amor. A iniciativa surge num contexto em que, em algumas partes do mundo, se legisla no sentido da liberalização total do aborto, como é o caso de Nova Iorque, que no passado dia 22 de janeiro viu o Senado Estadual aprovar a lei que retira o aborto, tornando-o completamente livre até ao fim da gestação. O movimento de cursilhos de cristandade prepara-se para organizar um encontro na Ilha do Pico. O responsável pelo movimento, Telmo Sequeira, diz que esta é uma vontade antiga. Vamos participar num cursilho de cristandade na Ilha do Pico. Tem já há anos esta parte mostrado a sua vontade e o interesse em que se faça lá um cursilho de cristandade. Já há uns anos esta parte não se faz. Portanto, este ano finalmente vai acontecer. Os homens vão lançar 5 elementos de cá, eu também vou estar presente, já tivemos a nossa reunião de preparação, 13, 14 e 15 de fevereiro. No outro fim de semana à frente, o fim de semana de 23, 24, vai acontecer o das Mulheres no Pico, também com uma equipa de cada Ilha Terceira. O cursilho vai acontecer simultaneamente na Ilha de São Miguel. O movimento tem feito encontros temáticos com regularidade. O próximo aborda a saúde mental e a depressão. Um tema que nos toca a todos de alguma maneira, e se não nos toca a nós, em específico, de avanço,
mas de certeza que alguns familiares, qualquer certeza que toda a gente já teve, ou tem familiares que passaram por estas inquietações. E depois temos outros vários temas, como a eutanásia, as famílias, tecnologias, o luto, a importância do perdão, a saúde física e mental, os jovens de fé, os direitos e os deveres dos cristãos, enfim. O já habitual Festival de Sopas vai acontecer a 23 de março e marca o início do fim do mandato. Para o próximo triénio, Telmo Sequeira já tem sucessor, o nome que será aprovado pelo Bispo de Angra nos próximos dias e que será divulgado no Igreja Açores logo que possível. A nova direção do movimento deverá tomar posse a partir do mês de maio. O retiro do movimento de equipas de Nossa Senhora reuniu na Ilha Terceira mais de 70 casais. A pergunta "Vamos namorar?" deu mote ao encontro formativo e que é um dos motivos da forte participação, garante o padre Gregório Rocha, diretor espiritual do movimento na Ilha Terceira. Eu penso que se pode afirmar que correu bastante bem, não só pela participação, também pelo tema escolhido, que interessou à grande maioria dos casais, onde os casais puderam recuar um pouco ao tempo e à história do seu namoro e depois refletirem com base em textos bíblicos sobre aquilo que foi a sua caminhada até a etapa em que cada um se encontrava. Também tivemos como convidado um colega do continente que apresentou muito bem o tema, interpelou bastante bem as pessoas. Creio que o mais importante de tudo isto é que os casais se sentiram interpelados e aceitaram o desafio de continuar a construir a vida conjugal, assente sobretudo na comunicação entre o casal, uma comunicação que depois se estende também às equipas, para que elas não só possam, como equipas, apoiarem-se os casais uns nos outros, mas também poderem levar a descoberta de uma maior comunicação e a alegria de viver a vida conjugal a outros casais com que porventura se vão cruzando. O retiro aconteceu a 2 e 3 de fevereiro no Seminário Episcopal de Angra e provou que, por vezes, a rotina da vida apaga pequenos gestos muito importantes. Aquilo que eu fui sondando um bocadinho por aqui e por ali foi importante no sentido em que às vezes há aspectos importantes, pequeninos, mas que são importantes e que às vezes com a rotina da vida podiam estar um bocadinho esquecidos, e este revisitar a sua história ajudou a descobrir que de pequeninas coisas às vezes se faz a caminhada, e não necessariamente só a partir de grandes momentos e de grandes ocasiões, mas a partir de pequenos gestos. Creio que o recordar o tempo do namoro e o trazer uma recordação do tempo do namoro ajudou-os sobretudo a tomar a consciência de que a partir das pequenas coisas é que se vai construindo este caminho a dois e esta vida conjugal. Para além da Ilha Terceira, o movimento tem também fulgor em São Miguel. Na Ilha do Grupo Oriental, o retiro das equipas de Nossa Senhora deverá acontecer no início do mês de abril. No Canadá, os imigrantes dos Ginetes e Amigos juntaram-se num jantar de angariação de fundos para as obras na paróquia. O pároco Bruno Espínola esteve presente no jantar que aconteceu em Mississauga e que reuniu 300 pessoas e angariou $22.000 que ainda não têm um destino definitivo. A igreja tem uma bancada que já está com problemas, está a precisar de uma bancada nova, e depois também tem a recuperação do edifício que é o salão paroquial. Também vai ser preciso obras ali. Ainda não está definido também. Os orçamentos ultrapassam qualquer um dos orçamentos, ultrapassam esse valor, portanto agora vai ter que, para já ainda não vai ser aplicado. Uma ajuda que é reconhecida pelo sacerdote como uma ligação vital à terra que os viu nascer. É um assumir que no fundo a sua paróquia ainda está aqui, portanto nós somos afetivamente ligados à nossa terra natal. E claro que ainda há esta afetividade entre a família que está cá ainda, de maneira que, no fundo, eles emigraram, embora frequentem a sua paróquia na diáspora, mas também têm a sua paróquia ainda de nascença. Em troca da generosidade, os imigrantes dos Ginetes reviveram uma tradição da terra. Os imigrantes tiveram a vontade que levasse o Menino Jesus lá e fizesse a tradição que nós costumamos fazer cá no Natal, que é, portanto, o Menino Jesus, depois do Natal,
corre a freguesia e a pessoa, pronto, dá a sua esmola, dá o seu contributo também. E eles quiseram que nós também fizéssemos essa atenção, portanto, fôssemos à casa de algumas famílias e levássemos, é claro que não podemos levar a folia, que é o acompanhamento musical que costuma acompanhar o menino, ou as coroações do Espírito Santo, mas levámos um senhor com acordeão e lá nas casas. A gente deve ter estado em algumas 30 e poucas casas, até muitas famílias, e claro que numa terra tão grande, é difícil em várias cidades diferentes. Uma ligação umbilical que vai permitir algumas obras de manutenção na paróquia dos Ginetes, na ilha de São Miguel. São nossos convidados deste Igreja Açores, o casal Lucelinda e José Olívio Mendes, eles que são o casal coordenador regional do movimento das equipas de Nossa Senhora e que foram nomeados em 2018. Boa tarde aos dois, obrigada por estarem connosco neste espaço de rádio. Desde já dizemos que sintam-se à vontade para responder o que se sentir mais confortável na questão, portanto organizem-se também enquanto casal nas respostas e se quiserem responder os dois, façam-no alternadamente, não há problema nenhum. Decorreu o retiro das equipas de Nossa Senhora na Ilha Terceira, pelos vistos com uma visita aos tempos de namoro. Foi uma boa terapia voltar a namorar? Não sei qual dos dois quer falar. Lucelinda? Foi reviver a nossa experiência de namoro, buscar aquilo que é fundamental na nossa experiência de casal, fazer do namoro uma forma de vida, e namorar, no fundo, é seduzir, é ficar encantado, e é um compromisso também. Já agora também é uma atitude a manter, digamos, sermos, conforme a sugestão, e penso que faz todo o sentido, sermos ou continuarmos a ser namorados. Até porque este programa vai para o ar, antevê o São Valentim, portanto é importante namorarmos a vida inteira. Perfeitamente isso. Sim, muito importante. Na conversa com o padre Gregório, ele dizia que fizeram exercícios de encontrar pormenores que a rotina do dia-a-dia foi apagando. Também aconteceu convosco enquanto casal, nesta viagem ao tempo de namoro? Sim. Portanto, era recomendado que as pessoas trouxessem, ou revivessem através do que trouxessem, os tempos de namoro. Portanto, as pessoas escolheram muitas fotografias, outras alianças de pedido de casamento, coisas desse género. Portanto, e a ideia era realmente as pessoas regressarem ao passado, não na perspectiva do passado, mas na perspectiva da atualização no presente e no futuro. Saíram mais apaixonados deste retiro? Sentem que saíram mais apaixonados? Sim, penso, mantém-se sempre foram, não é? Mantém-se a vela acesa, digamos. Sim, tem que se manter. Senão... Este foi um retiro muito participado no Seminário Episcopal de Angra, 60 casais. 75 casais inscritos, okay. E 2 convidados. 2 casais que não pertencem às equipas, mas que foram convidados. E esta é a dimensão do movimento na Terceira, ou isto foi uma afluência atípica ao retiro? Não. Portanto, é a dimensão do movimento. Mas não estavam lá todos os casais de movimento, nem para lá. Mas, estamos a falar de uma dimensão de quantos na Ilha Terceira? Ora, pois são 20 equipas, com 5 ou 6 casais cada uma. E há uma equipa que se encontra em pilotagem. Pilotagem quer dizer que é um ano que os casais que entram para o movimento fazem, acompanhados de um sacerdote e de um casal que é o casal responsável durante aquele ano e para os acompanhar. Quando termina esse ano, a equipa fica por si própria com um sacerdote que os acompanha sempre. Portanto, digamos que é um projeto piloto para aquele casal. Mesmo os casais chamam-se casais pilotos. O ano inicia-se em setembro, na festa da Senhora dos Milagres, em que um dia é dedicado às equipas. Depois também temos uma vigília na igreja
da Senhora da Conceição, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, e todos os meses temos uma missa dedicada aos casais que neste momento está-se a realizar na Capela do Seminário. E depois há alguns convívios, também ou no final do ano, ou mesmo após a missa, às vezes há alguns encontros para trocas de impressões e outras. De convívio também. De convívio. José Olívio, como é que receberam esta nomeação para coordenar a região Açores do movimento? Pois, à partida foi um pouco difícil, porque acabamos por ter algumas responsabilidades e temos que deslocar com alguma frequência ao continente e também a São Miguel, que é onde existe outro setor, onde existem outras equipas, das equipas de Nossa Senhora. Portanto, acabamos por aceitar, com a noção de que não tínhamos conhecimentos nem grande experiência no campo da coordenação. Porque, propriamente, a finalidade do casal responsável da região, chamado, é sobretudo de coordenar e não propriamente estar em cima do setor da Ilha Terceira ou do setor da Ilha de São Miguel. É, no fundo, tentar criar as condições para que todos funcionem da melhor maneira possível. Portanto, não é um cargo para mandar, é um cargo para tentar acompanhar todos e ver as necessidades, ver até que ponto, na nossa ligação que temos com a supra-região, que é a entidade de quem dependemos, portanto, saber os apoios que eles podem dar para a nível de documentação, a nível de enviarem cá alguém que esclareça, que ponha em discussão questões que estão em dúvida. Quer dizer, e dentro de uma questão muito geral que é a chamada espiritualidade conjugal. Portanto, somos casados, temos um matrimónio, não é? E há aqui um fator que é o que diferencia, portanto, naturalmente somos casados como os quaisquer outros casados, não é? Que é, sendo cristãos, portanto, dar um significado maior ao sacramento do matrimónio, não é? Portanto, para além de ser civilmente um contrato entre duas pessoas, portanto, implica naturalmente, mesmo que não fôssemos religiosos, uma convivência, uma vivência em comum, portanto, com pontos altos, pontos baixos, todos os casais são assim, e essa espiritualidade conjugal, para funcionar, tem uma metodologia. E, digamos, é da aplicação dessa metodologia, ou das tentativas de aplicação, que saem, digamos, novas ideias e novas questões. O movimento está bastante vivo na Ilha Terceira e também em São Miguel. Depois, nada mais nos Açores. É vossa preocupação esta não ativação do movimento nas restantes ilhas? Sim, perfeitamente. E, inclusive, já houve, num período em que fomos responsáveis do setor da Ilha Terceira, uma tentativa de fazer surgir no Pico, na Ilha do Pico. Havia algumas condições que o Padre Gregório considerava positivas, uma vez que havia uma série de párocos na Ilha do Pico que tinham sido alunos dele e que eram pessoas que estavam mais ou menos informadas e que poderiam ser potencialmente mentores. A questão acabou por não funcionar, portanto, em parte por as coisas não terem sido, por parte dos padres do Pico, não terem sido explicadas de maneira a que eles tinham que comprometer. Não só a vir uma reunião, mas depois a continuar a funcionar. Portanto, deixou de haver ligações, porque há aqui um fator muito importante neste movimento. O que dá vida ao movimento, além das pessoas em casal, digamos, tentarem ter uma prática e uma vida religiosa, pronto, dentro do que é possível, que é os chamados casais de ligação. Portanto, os casais de ligação no movimento, e neste caso no setor da Ilha Terceira, portanto, garantem uma ligação aos várias equipas, e aos casais e às equipas. Para quê? Não é propriamente para controlar, não tem um efeito controleiro, mas é um efeito de relembrar de vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Portanto, haver uma comunicação, no fundo, dentro do movimento aqui na Ilha Terceira. Esse aspecto é fundamental. Agora vamos falar convosco não enquanto coordenadores, mas enquanto casal, parte do movimento. Há quanto tempo é que integram o movimento das equipas de Nossa Senhora? À volta de 15 anos. Como é que se partilha coisas como a fé e a espiritualidade, que são coisas tão individuais, tão pessoais? Como é que se vive a fé a dois? Como é que se vive isto individual a dois?
Pois, em primeiro lugar, há a chamada, referia, metodologia. Portanto, a metodologia é constituída pela, digamos, a pessoa dispor-se ou tentar lembrar-se todos os dias fazer uma oração, de ler a palavra de Deus, ou ler a Bíblia, ou ler textos. Não há, digamos, orientações, tem que ser isto ou tem que ser aquilo. Portanto, há, digamos, uma espécie de que as pessoas estabelecem, o casal estabelece como regra de vida, aquilo que a pessoa considera o que nós vamos tentar fazer durante este mês de uma forma, digamos, garantida, por hipótese. É evidente que isso nem sempre é cumprido, as pessoas, conforme, também depende das disponibilidades das pessoas, num mês, no outro e tal. E depois há o que se chama uns elementos desta metodologia, que é o chamar dever-se sentar. O dever sentar, portanto, tem sido habitualmente, digamos, aquilo que é mais difícil de concretizar. Porque o que é que significa? Significa que as pessoas se sentem numa mesa ou numa cadeira, em duas cadeiras, e comecem a conversar sobre a vida que têm tido. As falhas, coisas positivas, coisas negativas, onde é que eu falhei, onde é que tu falhaste. Portanto, no fundo, fazer o ponto da situação, fazer uma avaliação, autoavaliação e avaliação de como é que decorreram as coisas durante um mês ou durante uma semana. Isto pode soar a ser muito pragmático, mas isto é importante na vida de um casal. Isto não acaba por ser uma forma... Não é profissionalizar a relação, mas é avaliá-la. Quer dizer, e isso acaba por ser sempre, pelo menos para nós tem sido, um momento de crescimento, quer dizer, chegando à conclusão que realmente eu tenho procedimentos que nem sempre são os mais adequados, ela também tem noutros campos. Digamos, há aqui a afirmação também do masculino e do feminino, mas de uma forma que é característica de cada um, quer dizer, daquilo em que cada um pode contribuir para criar bom ambiente e a dar assim uma educação aos filhos dentro daquilo que é possível e coisas desse género. Há um outro aspecto, só para terminar, sim. Que existe sempre um tema de estudo, digamos, nas reuniões de equipa, que também é preparado pelo casal. Digamos, há um tema, tipo um texto evangélico, uma série de questões às quais nós respondemos por escrito. Portanto, o responder por escrito não é só um problema de estar a copiar ou outra coisa do género. As pessoas, com base naquele tema que é proposto, vão refletir e vão... Está um pouco ligado, inclusive, ao dever-se sentar, ou pode estar, que é a gente refletir sobre aquilo que se fez, o que não se fez e, digamos, as boas intenções e a tentativa de melhorar ou de dar o salto para outras coisas desse género. Já vamos falar sobre a educação dos filhos, que também tem muito a dizer sobre isso, uma vez que são pais de 3, certo? Mas antes disso, e no próprio funcionar do movimento, como é que se organizam estas equipas? Como é que escolhem os casais que ficam em que equipa? Isto é uma coisa aleatória, é uma coisa programada? Como é que isto funciona? Por exemplo, a nossa equipa, as pessoas todas se conheciam já. Porque são todas mais ou menos da mesma zona, mas há equipas que é aleatoriamente, portanto vem um casal de uma freguesia, vem outro de outra e depois formam a equipa e geralmente tentam dar-se bem e acabam por se dar mesmo bem, e é importante a ajuda entre os casais, que às vezes há um que tem determinados problemas e os outros poderão dar uma ajuda Portanto, é mais ou menos escolhido, não é? As pessoas vão-se... É mais ou menos uma, digamos, com uma atração natural, não é? Pois. Sim, há um certo convite, convite das pessoas e tudo. Portanto, voltamos à vossa vivência enquanto casal do movimento. Numa primeira fase, um casal cristão tem a prioridade de fazer crescer os filhos na fé. Tem 3 filhas, neste caso, 3 meninas. A tarefa foi difícil? Sim, mas foi tudo com muito amor e muito boa vontade, de maneira que é sempre complicado criar 3 filhos, ou neste caso filhas, mas acho que valeu muito a pena. O foco está nelas, o casal acaba se calhar por desligar-se um bocadinho um do outro, não é? Vocês agora que os passarinhos voaram do ninho, digamos assim, voltaram a aprender a viver enquanto casal? Sim, claramente. E muitas vezes... Tem que haver objetivos bem definidos, tanto enquanto se criam os filhos como agora. Portanto, há sempre objetivos, porque se não houver objetivos não se vai muito longe. E como é que se redescobriram enquanto casal depois das 3 filhas saírem de casa? Pronto, foi basicamente... Há sempre uma fase complicada. Sim. Em que tem que se habituar uns aos outros. Sim.
Portanto, o nosso relacionamento com as filhas foi sempre muito bom, tentámos fazer o nosso melhor, dar tudo o que era possível. Não tínhamos predestinado absolutamente nada, mesmo no campo religioso. Elas beneficiaram daquilo que é habitual, nós tentámos, digamos, fazer-lhes ver a importância da religiosidade e da espiritualidade das pessoas. Elas mastigaram isso à sua maneira, e têm uma vida... E fizeram as suas escolhas? Sim, sempre. Aliás, estabelecemos também o princípio na educação delas, de lhes dar total liberdade de escolha. Portanto, aquilo que elas quisessem, gostassem. Naturalmente, algumas escolhas não estaríamos totalmente de acordo, mas elas achavam que era isso e avançaram. E não nos arrependemos disso. Quer dizer, embora à distância, era interessante se a Carolina tivesse feito outra coisa, ou se a Sara tivesse feito outra, ou a Joana tivesse feito outra, talvez fosse melhor. Mas o que nós assistimos, e isso eu acho fantástico, assistimos à construção da vida delas se organizarem. Quer dizer, nunca e foram todas muito para a vertente criativa, não é? Sim, bastante. Organizarem-se e determinarem o que é que queriam. Portanto, e o nosso papel não foi, ajudámos daquilo que podíamos, mas não foi nunca substituirmos a elas e tentar acarinhar, enquadrar pela positiva, digamos, sempre com energias positivas. E depois que o ninho fica vazio, olham um para o outro e como é que enfrentam essa fase? Porque praticamente todos os casais apontam essa como a fase mais difícil da vida. Da nossa parte não foi propriamente muito difícil, porque felizmente mantemos ainda uma ligação a uma filha que está cá. Naturalmente que ela vive independente, tem o seu espaço próprio e damos muito bem. Quer dizer, ela adora imenso que a gente não se meta, não é? Que a gente deixe que ela funcione conforme achar melhor, e achamos bem, quer dizer, realmente que é o melhor processo, porque assim ela, que é aquela sensação que eu senti sobretudo na Sara, que é a pessoa está a construir o seu território e a sua construção, a sua vida, portanto, com coisas que nunca me passaria pela cabeça quando estava, digamos, na idade delas, mas tem a ver com a situação atual neste momento. Por isso, a questão de nos reencontrarmos como casal, quer dizer, realmente isso aconteceu, mas de uma forma que eu sempre considerei natural, ou consideramos natural. Portanto, porque não deixámos de gostar enquanto estávamos muito ocupados com elas, quer dizer, continuamos a gostar, agora estamos mais livres, de certa forma, do que estávamos antes, quando tínhamos que ir buscar à escola, ou para aqui ou para ali. E foi aí que o movimento entrou na vossa vida, quando as filhas quando os passarinhos começaram a voar? Foi, quer dizer, já nos tinham convidado para irmos para o movimento, mas nós, sempre com muito trabalho, fomos dando algumas desculpas até que entramos, e ainda bem que entramos, pena não termos entrado mais cedo. Mas... Porque é que acha que os casais que estão a ouvir esta nossa conversa deveriam, pelo menos, conhecer um bocadinho mais o movimento? Eu acho que seria muito importante. Não digo logo a seguir ao casamento, mas... Porquê é que não logo a seguir ao casamento? Porque eu acho que as pessoas têm necessidade de se encontrarem, sei lá, 1 ano ou 2, e depois disso, isto é a minha opinião, mas outras pessoas poderão ter, poderão ter outra Mas opinião. Tem a ver com a história de cada um. Naturalmente, por exemplo, filhos de casais que já eram há bastante tempo das equipas, os filhos ficaram muito mais ligados, quer dizer, mesmo depois para também transitarem por essa hipótese. Até porque nós temos filhos de equipistas que casaram e já estão no movimento. Quais são os vossos desejos? O vosso mandato vai até quando? São 4 anos. Portanto, o que é que pretendem fazer a curto prazo? E já estamos no final da nossa entrevista. Okay. O que é que pretendem fazer a curto prazo para o movimento? Certamente as outras ilhas seriam um objetivo. Pois, é que já houve no Faial, já houve equipas, e em São Jorge também. Pouquinhas, mas houve, não do tempo que nós estamos no movimento, mas antes disso. Mas seria muito bom, quer dizer, nós gostaríamos muito de lançar em outras ilhas, se for possível.
Vamos ver, vamos tentar. Pois, eu penso que esse realmente é a nossa verdadeira função, quer dizer, é coordenar as equipas, os setores com as equipas que existem e tentar criar realmente espaços de movimento nas outras ilhas. A forma de o fazer não sabemos rigorosamente. Embora, portanto, há casos que acontecem e há sobretudo uma rede, quer dizer, é isso que a gente pensava, e falando com o Padre Gregório, há uma rede da própria Igreja, não é? Em todas as ilhas, que poderá ser a maneira de chegar lá, quer dizer, de concretizar. Quer dizer, a grande questão é o lançamento da coisa. A partir do momento em que as pessoas, quer dizer, é meter a semente, não é? Quando assumirem, penso que tem, naturalmente isto implica algumas obrigações, mas também penso que em contrapartida, dá um espírito dentro da equipa, entre as famílias, muito interessante, sem sobretudo ter não ter nada contra as beatices de quem quer que seja, mas as pessoas verem naturalmente o seu casamento, valorizando também esta componente, para além das outras componentes que o casamento tem, naturalmente. E terminamos a nossa entrevista com uma efeméride que se assinala este ano. Já nos íamos esquecendo deste pormenor que vocês me disseram antes de começarmos a gravar a nossa entrevista. São 80 anos do movimento. Sim, 80 anos que o movimento começou em Paris, com o Padre Caffarel, e uma equipa de casais, portanto, no dia 25 de fevereiro de, portanto... 80 anos, não é? 80 anos? 39. E, portanto, metade desse tempo, 40 anos do movimento na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo. Este ano se celebra em abril, não é? Em abril. O movimento das equipas na Terceira começou no dia 28 de abril de 1979. Como é que vamos assinalar estas efemérides? Ainda não está bem definido, mas vai-se fazer qualquer coisa. Os setores, isto pertence mais ao setor em si. Iniciativa do setor. Muito obrigada aos dois. Continuem com esse belíssimo mecanismo enquanto casal e que continuem com o bom trabalho em prol deste movimento. Obrigada. Obrigada. Nós é que agradecemos por dar a conhecer o movimento. E vamos ver se esta conversa traz mais casais ao movimento de equipas de Nossa Senhora. Obrigada por terem estado connosco. Obrigado. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.